que já não tinha tanto desejo no momento em que ele falou aquilo. E eu imaginei ele com travesti, cara, acabou. Aquilo perturbou a minha cabeça de uma tal forma que o que era difícil ficou impossível. Muitas pessoas acompanham a gente porque gostam das dicas de sexualidade, gostam das dicas de saúde íntima. Muitas pessoas gostam da gente porque elas querem mais informação sobre a afetividade, a comunicação. Então, o que a gente vê aqui nessa conversa? O seguinte: se isso que esse homem tem é um fetiche, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o fetiche tem que servir ao sexo e não o sexo servir ao fetiche. Andou muito. O que significa isso? Significa que eu não posso fazer sexo como se o fetiche fosse a coisa mais importante. O fetiche, ele tem que ser o detalhe do sexo. E não o fetiche é a coisa mais importante, eu faço sexo de qualquer jeito, com qualquer pessoa, porque eu preciso saciar o meu fetiche. Quando o fetiche vem na frente, eu considero perversidade. Por que perversidade? Porque você não está enxergando a outra pessoa. Você não consegue ver o outro ser humano. E o que você está falando é lindo, é maravilhoso. Porque assim, eu posso ter um fetiche, colocar na mesa de conversa com a Déia e ela falar: olha só, é muito legal, mas eu não toparia não o teu fetiche. E eu, como um bom homem, um bom ser humano, eu posso viver sem um fetiche. Eu posso passar sem um fetiche, porque tem várias formas de fazer amor, de namorar. Posso fazer uma proposta parecida. Posso fazer algo que você consegue fazer e ficar em paz e não ser perverso para você. Então, assim, sobre fetiche, gente, o ser humano é mais importante do que o fetiche. A sexualidade saudável e bem vivida é mais importante do que um fetiche. A gente não é animal, velho. Não vale a pena prazer a todo custo. A gente não é animal. O sexo vem sendo uma desgraça na vida de muita gente. Sexo não é só gozar. Preste atenção que isso aqui é muito sério. O sexo vem sendo uma desgraça na vida de muita gente, trazendo traição, trazendo abuso, trazendo relacionamento abusivo, porque as pessoas ainda são animais em relação ao sexo. Elas não tratam a sexualidade como algo sagrado, divino. Elas não trazem alma, né? Não traz essência, não traz o tesão no outro, tesão nele. Eu tenho falado sempre, tesão que eu falo pro Jal, tesão na barba dele, tesão aqui no formato do nariz. E eu falo sempre, né? Você tem que canalizar o teu desejo. É verdade, amor. E o desejo masculino, você homem que está assistindo essa live, presta atenção. Você pode canalizar o teu desejo. O teu desejo não pode ser só uma gozada, uma ejaculada. Você pode dar gosto. Qual cabeça tá mandando? Dar nome. Qual cabeça tá mandando? É essa aqui ou essa aqui? São parecidas, né? Sem cabelo, então, fica muito parecido. Agora, qual é a cabeça que tá comandando aí? Essa aqui ou essa aqui? Uma pessoa, um ser humano ou um animal? Agora, entra uma outra questão aqui. Dois casos que aconteceram comigo e com o Jal que a gente quer compartilhar com vocês. Nós vivemos, uma foi recente, outra foi bem antiga. Mas antes, olha a preocupação que essa mulher tem em não estar sendo preconceituosa. Preconceito é diferente de escolha. Claro que muitas vezes a nossa escolha vem cheia de preconceitos. Mas a gente tem que respeitar a nossa essência, a nossa preferência e aquilo que a gente crê. Essa mulher pode perfeitamente ser amiga de uma travesti, mas não conseguir visualizar, não conseguir manter a relação com o parceiro dela depois que ela viu isso. Porque imagina, eu vou ficar pensando o seguinte: ele gosta de uma coisa que eu não tenho para dar. Ele quer uma coisa que não sou eu. Ou seja, eu nunca vou ser suficiente para ele, porque o fetiche dele está muito além de mim. É claro, gente, que ninguém vai completar ninguém sexualmente, completamente. Só que aqui fica sempre uma interrogação. E fica aquela sensação: será que ele também gosta de homens? Ele gosta só da travesti? Ou será que ele gosta de homem? Será que ele gosta de ser penetrado? Será que ele vai me pedir para ser penetrado? E aí você tem que pensar o quanto isso vai ser agradável ou agressivo para você. E você só vai saber conversando. E é muito perigoso você ficar de cara se julgando preconceituosa. Você tem que pensar em você, nas suas preferências e no que você quer.
Recebi um dia um relato, foi até aqui numa live ao vivo, de uma moça que ela é bissexual e ela falou o seguinte pra mim aqui na live. Era uma live sozinha, tipo um Dona de Mim que eu tava fazendo à tarde, e ela falou assim: Deia, eu sou bissexual e eu passo por uma situação muito difícil. Por quê? Todo homem que se aproxima de mim só se aproxima pra realizar fetiche. Ou seja, ele olha pra mim e eu sou só um fetiche, eu sou só mais uma mulher que vai estar com outra mulher na cama com ele. Valor zero. E toda mulher que se relaciona comigo fica insegura porque ela é mulher e ela sabe que eu gosto de um homem e ela não tem isso pra me oferecer. Ou seja... Ela é bissexual. Ela é bissexual. Que miséria de vida é essa? Que miséria de vida é essa? Que não, o errado não é ela ser bissexual, é a forma com que ela conduz as relações. E as escolhas que ela faz. Não é ser bi, tá? Ela escolhe um homem... Que fique claro aqui, porque as pessoas veem a gente como um casal hétero, monogâmico ser bissexual foi a escolha dela. E Casas Bahia e tal. Não é sobre ser bissexual ou ser gay. De homens e de mulheres. E ela sofre por isso. Por quê? Porque os homens só veem ela como algo para realizar um fetiche. Ela não consegue desenvolver o relacionamento. Ela é exatamente um instrumento do cara gozar. E quando ela vai se envolver com mulheres, as mulheres não confiam nela, porque ficam pensando que ela gosta de homem. Então ela vive ali uma situação conflitante que não é fácil de resolver. Ela talvez teria que se envolver com uma pessoa muito parecida com ela, mas de qualquer forma, em qualquer pessoa já não bate aquela insegurança de: será que eu tenho tudo que ele gosta? Não vai ter, mas será que eu tenho aquilo que é mais importante? Eu não acredito que seja um preconceito, até porque ela se importou com isso, ela não julgou. Agora, eu não conseguiria olhar para o Jal com os mesmos olhos de desejo. Se não você pegasse olhando e me masturbando com um vídeo de travesti. Bom, essa é uma conversa minha e tua agora, pra galera. Isso, eu não... Eu tô lá na cama, com o celularzinho, assistindo... Aí você chega por trás, eu tô lá vendo dois travestis transando e eu tô com a mão no pênis aqui. Isso. Me masturbando, me pegando. Aí você vê, quando você chegar, o susto era grande. O susto seria grande, eu não iria te interromper. E se não fosse travesti, fosse um casal hétero transando, ou um homem com duas mulheres? Aí é que tá. Se fosse um essa homem, situação. Se fosse um homem com duas mulheres, eu já ficaria um pouco mais ressentida, porque você tem esse fetiche, tá realizando o seu fetiche na pornografia, eu tô fora disso, a gente não conversou a respeito. Se fosse um homem com duas mulheres. Entendeu? Agora se é um vídeo monogâmico. Se é um vídeo de um casal hétero, homem como mulher, a gente já tá na mente que aquilo é minimamente mais aceitável. O Jal ainda está dentro do padrão masculino da minha preferência. A preferência dela, a escolha vai dela. Pegar outras coisas, vai pegar o porquê desse comportamento dele, qual é a falta, mas não vai me dar o choque. Os riscos de viciar, porque tem risco, gente. Mas não vai me dar o choque. Uma amiga minha, ok, mandou mensagem pro Jal. Poxa, nossa. Uma amiga minha casada mandou mensagem pro Jal. Caraca. Falando vai contar mesmo? Vou, pode contar. Caramba. É interessante. Fala o nome dela também. Ela é uma pessoa querida, importante. E assim, não pega nada em relação à pessoa que ela é, entendeu? Entendi. Preconceito é quando você pega uma pessoa que tem um gosto, uma preferência assim, e bota ela de lado da sua vida. Mas aqui a gente tá falando de nossas preferências aqui. Então, essa minha amiga procurou o Jal. E que mensagem ela te mandou? Ela falou assim, Na Jal. Na verdade, ela procurou 10 Jal. Ela procurou você diretamente. Mas ela falou Jal. Não, foi diretamente comigo. Pro Jal. Lá no direct, lá onde o pessoal manda mensagem. Jal. Onde vocês todos podem mandar mensagem. Jal, é o seguinte. Bonita, casada. Casada, lindona. Aí ela falou, Jal, é o seguinte. Se a Deia gostasse de mulher e ela quisesse sair com uma garota, sem você. Se ela quisesse sair com uma mulher, sem você, no meio, como que você reagiria se a Deia falasse que era bi ou que queria ficar com uma mulher? Não falou nem bi, mas se quisesse ficar com uma mulher. Aí eu falei, cara, ou se você pegasse a Deia com uma mulher, eu falei, cara,
Pra mim... Se pegasse a ideia com uma mulher, seria traição. Pra mim... Mas se eu virasse pra você e falasse, quero... E eu falei pra ela na época, no momento, eu falei, cara, pra mim não cabe na nossa vida, não cabe uma outra mulher. Eu vou dizer por quê, gente, ó, eu já saí com... Vou falar aqui sem orgulho, eu já saí com muita mulher e... Inclusive duas. Inclusive duas. Eu não tenho orgulho disso e eu sei que eu não tenho energia pra sair com várias mulheres. E eu sei que não é tão bom como se imagina, como se pensa. É tudo meio fragmentado e as pessoas não estão ali de verdade. Não é tão bom assim como as pessoas acham que é. Então, assim, eu não quero desconfigurar, desconectar. A minha energia está conectada aqui. Para mim faz muito sentido que é uma relação, dedicação total a você na cama. E depois que eu descobri isso, que a gente consegue se entregar, que eu consigo ser muito íntimo, que eu consigo ter uma liberdade sem limite na cama, eu não quero trocar isso por nada. Então, se eu vejo a Déia com a intimidade, com a liberdade com outra mulher, eu não ia me sentir confortável, porque ia quebrar um pouco. É assim que eu vejo da gente. Eu posso estar sendo... Você teria algum tipo de enojado, enjoado? Não. Não é isso? Não ia ficar enojado, não. Até porque o homem é mais excitante. É bonito duas mulheres, assim. Não é feio duas mulheres se tocando. Não, é diferente. Na sua crença, na minha sua crença, mente. na minha cabeça, não é feio duas mulheres se pegando, se tocando. E aí você falou o que pra ela? Eu falei que não faz sentido e tal. Não faz sentido. Eu ia perguntar, você quer viver com essa mulher? Então a gente segue e para por aqui. É a sua escolha de vida. Você quer ter uma relação com outra mulher? Então vai lá, é a sua escolha de vida que eu vou seguir a minha escolha de vida. Escolher alguém onde eu consiga me desnudar de novo, ter intimidade novamente, criar um novo relacionamento gostoso, de liberdade e intimidade. Deixa eu falar uma coisa muito séria pra vocês aqui. É muito difícil encontrar alguém. É muito difícil encontrar alguém que você consiga ser livre, que você tenha muita intimidade, que você consiga ter paz. Outro dia eu tava falando, meu amigo, eu encontrei uma mulher tão incrível, tão legal em relação à cama, que eu não quero macular isso, porque eu sei o quanto se demora na vida, eu sei quantas mulheres eu fiquei, para que eu encontrasse uma mulher que eu consiga ter liberdade, que quando eu engordei e fiquei barrigudinho, ela não se importou com isso e que a gente... Foi tudo muito gostoso. Foi tudo muito gostoso e que a nossa liberdade é muito maior, a nossa conexão, a nossa forma de se ver na cama é algo ímpar, é algo difícil. É uma coisa que você vai construindo e mantendo, não é uma coisa que você ganha, encontra e tá pro resto da vida. Até porque eu vou amadurecendo, vou aprendendo mais repertório, vou crescendo, vou tendo mais maturidade. E aí você disse pra ela que você não tinha uma mente que eu até falei pra ela, né, de uma forma bem leve. Eu sou fragmentado, eu tenho uma mente muito limitada, então Não é uma mente limitada. Eu falei que eu era... simplesmente... Foi fragmentado que eu falei? Foi. Falei que eu... simplesmente a sua mente, é simplesmente o gosto do Jal. Se o seu amigo tá te contando que tá vivendo isso e que tá feliz, você vai virar pro seu amigo e falar, ok, que bom que isso está sendo pra você. Mas se o seu amigo vira pra você e fala, vamos lá experimentar comigo, Jal? Qual é a atitude do Jal? Cara, pra mim isso não faz sentido. Né, amor? Não é isso que você fala? Exato. É isso que ele fala. Você duvida? Você já viu falando isso, pô? Agora, já vi. Agora, uma situação um pouco mais pesada. Eu, no antigo relacionamento mega abusivo, eu era pressionada constantemente para ter relação com outras mulheres. Até com travesti. E num determinado momento fui pressionada a sair com travestis também. A Déia já saiu com outra mulher, não saiu? Já. Duas mulheres e um homem? E foi uma experiência horrível. Com o marido dela. Foi uma experiência de ter que beber muito. Foi uma experiência de simplesmente deixar as coisas acontecerem porque eu não sabia o que fazer, porque eu não queria o que fazer. E detalhe, a Déia nem bebia, mas teve que beber. Bebi. Mas não bebia, não era de beber. Não era de beber, mas eu tive que beber, porque aquilo foi caótico, eu me senti péssima depois. E a garota também se sentiu péssima e ela era uma amiga minha e nós convivemos e a gente se fala até hoje, porque hoje nós duas sabemos o quão, desculpa aqui o perdão, mas o quão babaca o cara era e a situação que ele enrolou e que ele colocou a gente sem que a gente esperasse. E um dia ele me fez a proposta de travesti, ele estava procurando no jornal. Naquele momento em que ele falou de travesti,
a gente que já não tinha um bom relacionamento, eu que já não tinha uma boa resposta sexual em relação a ele, que já não tinha tanto desejo, no momento em que ele falou aquilo, e eu imaginei ele com travesti, cara, acabou todas as vezes que tinha que fazer sexo, a única coisa que eu pensava... Ele quer me ver com um travesti. É que ele quer um travesti, ele quer um homem. Então aquilo perturbou a minha cabeça. Aquilo perturbou a minha cabeça de uma tal forma que o que era difícil ficou impossível, porque aquela coisa estava sempre batendo na minha mente. Ele quer um travesti, ele quer um travesti. Então, assim, foi horrível, nunca aconteceu. Eu falei, não, de jeito nenhum. Então, mas para vocês verem como essas coisas às vezes passam muito mais perto da gente do que a gente imagina. Ninguém aqui tem uma mente que não seja capaz de criar uma fantasia exorbitante, assustador eu tenho certeza que vocês têm fantasias que vocês jamais falariam. Não contaria. Nem pro parceiro de vocês. Só conta pra 10 Jal, lá no direct. Contaria pra 10 Jal, talvez no máximo pra uma grande amiga. Todo mundo tem, e isso é legal. Você aceitou a ideia, não? Fala... Não, eu não aceitei. Foi uma das poucas coisas que eu consegui falar um não muito diretamente, um não muito arredio. Gente, a Déia vivia um relacionamento muito abusivo, era muito difícil. A Déia era muito abusivo. Pega todos os extremos de um relacionamento abusivo que você pode imaginar. Tapa na cara, chute na bunda, você é uma vagabunda, você é preguiçosa, não faz nada, vou acabar com a sua vida, vou tomar seu filho de você e papapá, pipipi, popopó. Em alguns momentos eu conseguia falar um não imediato de pavor de viver aquilo. Então, são assuntos que de vez em quando vale a pena chegar aqui para contar um pouco mais, para compartilhar um pouco mais com vocês sobre relacionamentos abusivos, mas entendam que o preconceito, ele vem de você condenar uma pessoa, a índole da pessoa, vem de você condenar tudo que a pessoa tem de bom por causa de uma preferência dela.